Olá, pessoal! Já conhecemos as equações do segundo grau e na aula de hoje nós vamos resolver equações do segundo grau por Bhaskara. Para isso, vamos perceber que existe uma informação delta que pode ser definida por medida b ao quadrado menos 4 vezes a medida a vezes a medida c. Também, depois de definido o valor do delta, nós vamos substituir na seguinte formulazinha. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, divididos por 2 vezes a. Para aprendermos a utilizar a fórmula, nós vamos, primeiramente, interpretar essa situação problema. A área da região verde na figura mede 80 metros quadrados. Nessas condições, determine em metro a medida x indicada. Vamos observar que essa figura em verde ela é formada por dois retângulos, onde a base do retângulo maior é x mais 5 e a altura mede x. Já o nosso retângulo mais interno, a medida da base 10 e da altura 7. Para entendermos o que aconteceu com essa figura, nós podemos imaginar uma folha de ofício, de onde nós vamos destacar a região interna. Destacando a região interna, nós vamos ficar com uma moldura, e é este espaço que nós vamos calcular. Para isso, vamos lembrar que a medida da área é definida por base vezes altura. Assim, nós vamos perceber que existe uma medida de comprimento, x mais 5, que vai ser multiplicada pela medida da altura, que corresponde a x. Essas são as dimensões da região total, a figura original. Essa região original está sendo subtraída a quantidade correspondente a essa região mais interna. Essa região mais interna, sendo base 10 e altura 7, ao multiplicar nós vamos ter 10 vezes 7. E 10 vezes 7 corresponde a 70. Ao fazermos a subtração entre as duas regiões, nós vamos ter apenas um espaço em verde. E aí o espaço em verde aqui corresponde a 80 metros quadrados. Agora, então, nós vamos multiplicar o parênteses pelo termo externo x. X vezes x corresponde a x ao quadrado. X vezes mais 5 corresponde a mais 5x. Menos 70, e aí nós já podemos trazer para o primeiro membro a quantidade 80, que estava somando e vai passar subtraindo, para podermos igualar a zero, que é a forma reduzida da equação do segundo grau. Ao fazer isso, nós vamos ficar com a equação x ao quadrado mais 5x menos 70 e menos 80 são sinais iguais, e sinais iguais soma e conserva o sinal. Agora que nós já temos a equação organizada, nós podemos destacar os coeficientes numéricos a, b e c. Ao destacar os coeficientes, nós vamos observar que o coeficiente a corresponde ao número 1, que não apareceu. O coeficiente b corresponde à quantidade 5. Já o coeficiente c corresponde à quantidade menos 150. Agora, nós vamos começar a fazer uso da fórmula de Bhaskara, definindo primeiramente o valor do delta. O valor do delta que corresponde a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Assim, nós vamos informar quem é o nosso valor b. O nosso valor b é a quantidade 5, então 5 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que corresponde ao número 1, e vezes o coeficiente c, que corresponde a menos 150.
Nosso valor delta corresponde 5 ao quadrado, 25, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 150, 600. Assim, nós temos um valor delta de 625. Ao definirmos o valor delta, nós podemos passar para a segunda parte, que corresponde a menos b mais ou menos raiz quadrada do valor delta divididos por 2a. Nós vamos voltar a pesquisar nos nossos coeficientes, pois nós temos menos a quantidade b, que corresponde ao número 5, mais ou menos o valor correspondente ao delta, que é a quantidade 625, divididos por 2 vezes o coeficiente a, que corresponde ao número 1. Vamos ter, então, a seguinte informação: menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 625. Bem, na raiz quadrada de 625, nós podemos decompor, ou se já sabemos a raiz, o valor da raiz, nós podemos informar. Como a raiz quadrada de 625 é 25, nós já vamos informar aqui o valor. Divididos por 2 vezes 1. 2 vezes 1 são 2. Neste momento, nós vamos perceber que está tudo aparentemente resolvido, exceto os 2 sinais que estão no meio da nossa fração. Agora, nós vamos separar a nossa informação em 2 possibilidades. Estas 2 possibilidades se chamam raízes, ou x' e x duas linhas, para diferenciar uma resposta da outra. Na informação x', nós vamos escrever menos 5 mais, que é o sinal que está em cima, 25, e dividir por 2. Mais 25 e menos 5 são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. 20 divididos por 2 são 10. Já no x duas linhas, nós vamos ter menos 5, o sinal agora será usado o sinal de menos, que está abaixo do sinal de mais. Menos 25, divididos também por 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 30, divididos por 2, menos 15. Agora que já definimos os 2 valores, como se trata de uma situação-problema, nós vamos precisar analisar para ver se as 2 respostas são possíveis. Vamos perceber que, como nós temos o valor x como uma medida de altura, não vai existir uma medida negativa para a altura. Desta forma, essa resposta não será aceita, sendo aceita apenas a quantidade 10. Portanto, o nosso x na imagem corresponde a 10. Podemos fazer um resumo sobre algumas possibilidades do nosso valor delta. O nosso valor delta pode ter 3 possibilidades. O nosso valor delta, ele pode ser maior do que 0, como foi essa situação aqui, e aí nós vamos ter 2 raízes diferentes. Também podemos ter um valor delta igual a 0. Quando definirmos o nosso valor delta e ele for igual a 0, nós vamos ter 2 raízes iguais. Ou podemos dizer apenas uma. E quando o nosso delta for menor do que 0, ou seja, ele for negativo, não vai possuir raízes. Por que ele não vai possuir raízes?
porque nós não temos raiz quadrada de valor negativo. Como para a possibilidade do nosso delta maior do que zero, nós já fizemos essa situação problema e já definimos as duas raízes. Vamos ver os outros dois exemplos. Para resolver a equação do segundo grau, x² menos 14x mais 49 igual a zero, nós já sabemos que vamos primeiramente destacar os coeficientes numéricos. Assim, nós temos as quantidades 1, que não apareceu, menos 14, mais 49, ou simplesmente 49. Agora nós vamos definir o valor do delta. Para definir o valor do delta, nós sabemos que vamos anotar a quantidade b ao quadrado. Então, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a quantidade a, que corresponde ao número 1, vezes c, que corresponde a 49. Delta vai ser igual a 14 ao quadrado, menos 14 ao quadrado, vai corresponder a 196. E, ao multiplicar menos 4 por 1, temos menos 4. E menos 4 vezes 49, menos 196. Portanto, o nosso delta corresponde a 0. Ao substituirmos na segunda parte da nossa fórmula, nós vamos ter menos b, x igual a menos b, que corresponde a menos 14. Então, menos da fórmula, menos 14, mais ou menos raiz quadrada de zero, divididos por 2 vezes 1. Assim, nós vamos ter menos 14, fica 14. Menos, na frente do parênteses, muda o sinal do parênteses. Como nós vamos somar e, ao mesmo tempo, subtrair a quantidade zero, nós sabemos que não vamos subtrair e nem somar nada à quantidade 14. Portanto, podemos afirmar que 14 divididos por 2 é o mesmo que 7. Daí que nós podemos dizer que temos duas raízes reais e iguais, ou seja, iguais a 7. Portanto, solução 7. Para resolver a equação x² menos 5x mais 8, também vamos destacar os coeficientes numéricos a, b e c. Novamente, o nosso coeficiente numérico que está junto ao x² é a quantidade 1, que está junto a x menos 5, e que está independente a quantidade 8. Ao fazer a substituição no delta, nós vamos ter b ao quadrado, que corresponde a menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a quantidade a, que é 1, vezes a quantidade c, que é 8. Como qualquer número elevado ao quadrado fica positivo, nós vamos ter que menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes mais 8 são menos 32. Então, nosso delta corresponde a menos 7. E como já sabemos, quando temos um delta negativo, não vamos ter uma raiz quadrada. Portanto, essa equação não possui raiz real. Conjunto solução, conjunto vazio. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.